O plantão médico de hoje é o Novembro Azul, o mês mundial de combate ao câncer de próstata. Sabia que no Brasil, esse é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens? Está apenas atrás de um câncer, que é o câncer de pele, não melanoma. Por ano, são diagnosticados no nosso país mais de 68 mil novos casos da doença e que causa mais de 15 mil mortes ao ano. É muita gente morrendo por causa do câncer de próstata. Ou seja, se você for fazer as contas aí, a cada 38 minutos, um homem morre de câncer de próstata. E pensar que, se diagnosticado precocemente, as chances de cura são de quase 90%, hein? Você que me assiste, que é homem, já fez o exame, foi saber como é que está a sua próstata, direitinho ou não? E você que é mulher, converse sobre isso com seu pai, com seus filhos, né? O seu companheiro. Eu estou recebendo aqui o urologista Dr. Edson Daniel Schneider Monteiro. E eu fiquei sabendo agora que ele é primo do Roberto Augusto, lá de Alfenas, Minas Gerais, que é um cara que eu adoro, tá aqui com a gente há 6 anos, viu? Que bacana, ó, Roberto, teu primo aqui comigo de azul, ó. Novembro Azul, ele logo colocou uma gravata azul aqui. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo. É mineiro Obrigado. Também, não? Não, sou paulistano. Ah, tá. Esposa, então, é. Isso. Prima lá do Roberto e mineira. Bom, falando nisso, né, nesse medo masculino, nessa coisa, o câncer de próstata é uma doença só da terceira idade? Porque eu vejo que homens mais novos acham que não precisam fazer o exame. Na verdade, a maioria dos tumores de próstata acontece depois dos 50 anos. Mas não raro a gente encontra também pacientes um pouco mais novos com tumor de próstata, então, mas ou com você doenças falou da próstata. 50, o cara ainda está inteiraço, né? Sim. Então não é uma coisa dos 80, não, dos 90, dos 75, 50. E até antes o doutor disse que encontra casos. Então tem que pedir pro teu filho fazer exame, teu marido fazer exame, porque olha, se diagnosticado precocemente, eu fiquei besta aí com as chances de cura 90%. Exatamente, as chances de cura são muito altas desde que o diagnóstico seja precoce. Por isso que uma avaliação anual é fundamental com o urologista para ir acompanhando, avaliando o PSA, fazendo exame físico, para ter um diagnóstico quanto antes, melhor, né, para evitar uma doença mais avançada, que aí sim pode ser catastrófica, como mostrou que a cada 38 minutos né, um homem morre, de câncer de próstata. Então isso é muito grave. A gente pode evitar isso com um diagnóstico mais precoce. E conhecendo, e falando sobre o assunto, então hoje o doutor está aqui para a gente conhecer. Onde está localizada a próstata? O doutor vai mostrar para a gente, Eu trouxe umas imagens aqui. Bom. Por favor, fique à vontade. A próstata fica exatamente embaixo da bexiga. Uhum. Então, acho que pode passar o primeiro vídeo. Uhum. Aqui temos a bexiga, aqui com um pouco de urina, e logo embaixo aí está a bexiga. E logo embaixo fica esta glândula que é a próstata. É a próstata? Essa é a próstata. Qual é a função dela? Ela produz o líquido seminal. Ela produz enzimas que liquidificam o líquido seminal e estão relacionados com a produção do líquido seminal. Aqui atrás estão as vesículas seminais. Uhum. Nessa parte de trás ela está ligada. Então a próstata alimenta as vesículas seminais, juntamente com o espermatozoide que sobe lá dos testículos, fica armazenado nas vesículas seminais e na hora da emissão da ejaculação, o líquido sai por ali, pelo ápice prostático, ali na pontinha da próstata. Tá. Ela tem o tamanho de uma noz, aproximadamente 20 gramas. E note que bem no meinho dela passa a uretra, o canal da urina. Então a urina passa exatamente ali no meio. Passa a uretra no meio da próstata. Isso. Agora, uma próstata aumentada ou com doença, ela pode chegar a quanto? O tamanho de uma noz, você falou, normalmente né? 20 gramas, né, num paciente jovem. No indivíduo idoso, ela pode ir aumentando. E já vi próstata de 300 gramas. 300 claro gramas. Que com o aumento dessa próstata, vem os sintomas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tá. Acho que podia passar a próxima imagem? Vamos. Aqui, exatamente sobre isso, né? Então, o que acontece? À esquerda ali é a próstata do jovem, então tem o canal urinário que está completamente desobstruído. Então, a urina passa no meio da próstata sem nenhum problema na hora da micção. Uhum. Com o envelhecimento, pode haver o crescimento benigno da próstata. Isso aqui não tem nada a ver com câncer. Sim. Isso é o crescimento benigno, que começa a comprimir o canal da próstata e aí sim dão os sintomas
urinário, jato fraco, entrecortado, esforço para urinar, acordar à noite, pelo aumento da próstata. Agora, pode-se reduzir a próstata, retirá-la, fazer alguma coisa com ela? Sim. Quando isso acontece? De forma benigna? De forma benigna, com medicações a gente controla tanto o tamanho quanto existem medicações que relaxam a próstata e como o canalzinho está no meio, relaxando, libera um pouquinho o canal e facilita a micção. Normalmente, sem problema. E quando chega num volume muito maior, né, acima de, vamos dizer, 50, 80 gramas, 300 é já um exagero, né, raridade, mas aí pode-se fazer uma cirurgia, uma raspagem. Então, se raspa o miolinho da próstata, essa cirurgia faz por dentro do canal da urina, e liberando e transformando de novo num canal ali mais desobstruído, facilitando então a micção. Mas por laparoscopia ou tem que abrir? Não, por endoscopia, pelo canal da urina mesmo. Ah, pelo canal da urina, então é fácil também. Pelo canal fácil, uma cirurgia simples. Tem mais um filme? E tem mais um vídeo, aqui vamos falar de câncer, que é a técnica mais moderna que existe hoje para tratamento de câncer, a técnica cirúrgica, que é a cirurgia robótica, né? Então, a cirurgia robótica trouxe diversas vantagens que a gente pode conversar um pouquinho, mas dentre elas, o controle fica ali, ó, num joystick na mão e que controla todo esse robô, esse sistema robótico que é extremamente robusto, forte, seguro, não tem tremor, tem uma visão em 3 dimensões que aumenta em até 40 vezes o campo do cirurgião, então imagina que operar olho nu e operar com 40 vezes de aumento. É uma vantagem muito grande. E hoje é uma tecnologia que a gente dispõe no país e já de forma crescente. Desde 2008 chegou o primeiro robô no país e hoje já tem mais de 60 robôs. A gente chegou a falar sobre essa cirurgia robótica e mostrar aqui no programa, usada no Hospital do Câncer, em São Paulo, no AE Carvalho, não é? E pode vir, acabamos aí? Então pode vir. E como isso pode ser, inclusive, conquistado através da justiça. Se o seu plano de saúde não cobrir uma cirurgia robótica, você pode pedir, né, se ela for indicada pelo médico e conseguir. Agora, as vantagens são muito grandes, né, fazer essa cirurgia através da robótica. Muito mais vantagens do que a cirurgia mais aberta, rápido, com doutor. menos complicações. É um pouquinho mais rápido, claro que vai depender da experiência do cirurgião. O treinamento é bastante extensivo, né? Tem no Brasil todo? Ainda não? Não, ainda não. Né? Ele se concentra mais em São Paulo, nos grandes centros. No interior de São Paulo tem já 3 robôs, mas está se difundindo pelo Brasil. Graças a Deus que fica mais fácil. Agora vamos falar um pouco da próstata em si, né? Quando que a pessoa percebe que tem algo errado ou não dá sinal nenhum? Então, temos que diferenciar. Uma coisa é a doença benigna e outra o câncer de próstata. Vamos falar sobre o câncer agora. Falando do câncer de próstata, ele tem um único sintoma, que é não ter sintoma. Então, o câncer de próstata não dá sintoma. Por isso que é necessário, por isso toda essa propaganda, por isso o Novembro Azul, para chamar a atenção do homem que precisa fazer exame, que precisa investigar anualmente. Agora, pessoas que já tiveram casos na família, existe um fator genético aí, hereditário, que a pessoa deverá ir antes até e sempre fazer esse exame? Ou se não tem caso, faz uma vez por ano? Tem casos que vocês pedem fazer de 6 em 6 meses? A recomendação geral da Sociedade Brasileira de Urologia é a partir dos 45 anos, em quem tem fator de risco aumentado, então que é quem tem caso na família, primeiros familiares de primeiro e segundo grau, que o risco é maior, negros e pacientes obesos. Então, o risco de ter câncer de próstata é maior nessa população. Então, a partir dos 45 anos, um exame anual. Obesos, negros... E quem tem familiares com câncer de próstata, de primeiro ou segundo grau. Tá, tem 2 perguntas, eu vou abrir para essas perguntas do público, depois eu continuo tirando as minhas dúvidas aqui. Vamos lá. Elaine Melo, boa tarde, meu pai fez um exame recente de próstata e acusou um aumento da mesma. O médico explicou que é pelo fato dele estar com mais de 65 anos. Pode ser isso mesmo? Aumenta o risco de câncer de próstata? São Paulo, capital. Isso a gente tinha dito, né, que realmente pode acontecer de forma benigna. Mas quem tem um aumento de próstata, aumenta o risco do câncer ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Excelente pergunta, Elaine. Na verdade, assim, são 2 doenças completamente diferentes. O câncer se dá na zona periférica da próstata, enquanto que o crescimento benigno se dá na zona central.
Claro que existe 15% dos cânceres que dão nessa zona central, mas não significa que essas células se desenvolveram a partir do crescimento benigno. Então, são duas doenças completamente diferentes no mesmo órgão. Uma é o câncer e outra é o crescimento benigno. A gente costuma dizer que quando envelhece tudo cai, mas no caso da próstata aumenta, cresce. Por quê? Sabe-se por quê? Tem diversas teorias. Uma das teorias mais aceitas é a influência da testosterona sobre os ácidos prostáticos que promovem o crescimento da próstata, mas é contestada por outras pessoas, então até hoje não se chegou a um consenso da razão do crescimento da próstata. Vamos à próxima, Leizimar. Oi, Leizimar. Oi, Claudete. Doutor, boa tarde. Antes dos 50 anos, o exame de sangue é suficiente ou tem que procurar urologia para fazer o exame de toque? Ela é de Pequim, Minas Gerais. Minas Gerais. Excelente, Leizimar. Então, como eu estava dizendo, se tem o antecedente familiar, aqueles fatores de risco, a partir dos 45 precisa sim procurar o urologista para fazer o toque e o exame de sangue, o PSA, o antígeno prostático específico. Se não tem esses fatores de risco, a partir dos 50 anos é suficiente, uma vez por ano. O exame de sangue ou o toque também? Ambos. A partir dos 50 anos, Por que a pessoa tem tanto preconceito? Existe esse preconceito com o exame de toque? Você prefere o quê? Câncer? Pelo amor de Deus, que mata. A cada 38 minutos um homem morre aqui no Brasil de câncer de próstata. O preconceito é grande, mas tem diminuído. Na verdade, a grande pergunta é por que tem que fazer o toque? Será que o exame de sangue não é suficiente? É o que ela pergunta. Então, na verdade, se fizermos só o exame de sangue, 25% dos pacientes podem ter um câncer de próstata com um exame de sangue normal. Enquanto que a grande maioria não altera primeiro o exame de sangue. Então, quem tem muito preconceito, se o seu pai é um senhor idoso, simples, que não quer de modo algum fazer o exame de toque, pode fazer o exame de sangue, já vai cobrir 75% dos casos. Mas o ideal é associar as duas coisas, até porque no toque não se avalia só a presença do câncer, mas o tamanho da próstata, a consistência, pode-se avaliar um tumor de reto, que também não é raro. Então, existem várias informações. E indicações, né? Também. Para esse exame. Magali quer saber, o marido está com 62 anos, já procurou urologista, porém só pedem exames de sangue. Como prevenção, deveria ser feito? É a mesma pergunta, né? O toque, ela é de Ilha Comprida, São Paulo. Sim. Né? O toque seria melhor, não é verdade? É isso aí. Então, converse com seu marido a respeito disso. Vamos à próxima? É o Marcos. Boa tarde, Claudete. Oi, Marcos. Boa tarde, doutor Edson. Gostaria de saber se depois do RTU, ele vai me dizer o que é, o doutor já de próstata, até quanto tempo é normal arder para urinar? O que ele está querendo dizer? RTU é a cirurgia, aquela primeira que nós estávamos falando, aquela raspagem, é ressecção transuretral da próstata. Para diminuir, para abrir um buraquinho no meio para urinar melhor. Então, em tese, não é para arder depois da cirurgia, claro, nos primeiros dias, ali nas primeiras 2, 3 semanas, até um mês, pode ter sintomas de ardência, sintomas que a gente chama de irritativos da próstata. Mas depois disso, tem que ser investigado alguma outra causa, né? Porque é exatamente esse o objetivo da cirurgia, melhorar o sintoma miccional. Agora, a gente falou sobre tudo, temos que falar do tratamento, né? Isso. Tem novidade, além da cirurgia robótica, o que você diz para o nosso público? Então, um tratamento que é possível para o câncer de próstata, porque o câncer de próstata ele cresce muito lentamente. Sim. Então, ele pode demorar 10, 20 anos para se desenvolver. Então, uma forma de tratamento, hoje em dia, cada vez mais aceita, principalmente na Europa, no Canadá, países que têm uma medicina mais socializada, é o que a gente chama de active surveillance, ou segmento vigiado, que é não fazer nada, é acompanhar o paciente. Faz-se uma biópsia, tem câncer de próstata. Então vamos observar, daqui 6 meses escolhe um novo PSA e vai acompanhando pelo exame de sangue, eventualmente repete uma segunda biópsia, faz o toque retal anual. Porque pode aumentar, mas aumenta lentamente. Se aumentar lentamente, aí decide se tratar. Com relação ao tratamento, hoje o que é de mais moderno é a cirurgia, existem tratamentos hormonais, quimioterapia, tem surgido novidades, mas é para o câncer mais avançado. Aí não estamos falando de tratamento no tumor precoce que visa a cura do doente. Para visar a cura, hoje a melhor opção é a cirurgia. Existe a radioterapia, a bracterapia, que são terapias que elas são próximas à cirurgia, com também
com as suas vantagens e desvantagens, porque o grande problema da cirurgia para o câncer de próstata são os efeitos colaterais da cirurgia, Sim. que são eles incontinência e disfunção miccional, impotência, perder urina depois da cirurgia. Com a cirurgia robótica, essas duas complicações, esses dois efeitos colaterais diminuíram em muito. Que bom. Então, essa é uma conquista aí da tecnologia mais moderna. Com certeza. Saiba que tem tratamento e 90% de cura se descoberto precocemente. Então, vá ao médico e faça o seu exame.